A Ana Paula é uma brasileira que está aqui em Portugal há um certo tempo e ela tem PhD. Fala um pouco sobre Ana Estela. Ana Estela. Fala um pouco sobre você. Eu terminei o meu doutoramento em linguística africana, fiz na USP, mas tendo os quilombos do Maranhão como objeto e sujeitos da minha pesquisa. Fiquei um pouco decepcionada com a forma com que a linguística trabalha. Se envolvia muito pouco nas questões políticas e acabei indo tentar uma bolsa do Ministério das Relações Exteriores do Brasil em Cuba. E, enfim, fui selecionada, morei 2 anos e meio em Cuba, dando aula na Universidade de Havana. E, enfim, foi uma experiência ótima, me abriu portas para eu fazer um pós-doutoramento aqui em Lisboa, com todo o conhecimento que eu já tinha do Brasil e depois de Cuba sobre as religiões de matriz africana, a importância disso nesse diálogo com Portugal, que foi o pioneiro na todo o sistema escravocrata. E é um país que fala muito pouco sobre a presença africana, apesar de eles terem uma relação muito forte com a África, terem dominado metade do continente. Eles falam muito pouco, as questões raciais aqui agora que estão a aparecer, o que o Brasil já fez há 20 anos atrás, discutir material didático, pequenas leis e ações que foram tomando corpo e mudaram toda a relação do brasileiro com a questão racial, ainda está em início aqui em Portugal. Eu vou te interromper um pouquinho porque no governo Lula foram criadas as cotas raciais, né? Foi um avanço porque os negros sempre foram excluídos. Bem, em Portugal, como é que você disse que isso... Isso nem se fala, estão a começar a falar nesse momento. Acho que está um momento assim de ebulição agora. Justamente hoje está tendo essa reunião aqui na Casa do Brasil para se discutir a nova lei de cidadania. Alguns grupos muito importantes, liderados pelos africanos aqui, estão começando a se posicionar, já trabalham há muitos anos, mas estão começando a ter visibilidade. E há 2 anos atrás eu fiz um relatório para a União Europeia que era sobre justamente a presença africana aqui em Portugal, como é que Portugal lida com essa questão racial. E os dados foram chocantes, assim, são inúmeras vezes superiores à presença de africanos nos presídios, ínfima a presença de africanos e de negros. E quando a gente fala africano ou afrodescendente, está colocando brasileiro também nessa situação, porque Portugal não recolhe os dados a partir da categoria étnica, ou seja, perante a lei, eles querem que todos sejam iguais, mas isso não reflete a verdade do país, né? Enquanto a gente não souber onde está o problema ou quantos são cada etnia, cada categoria que a gente queira classificar, né? Se não souber onde eles estão, de que maneira eles vivem, se frequentam a escola, que tipo de escola, que material didático é esse que o país oferece, né? Eles falam sempre de um desbravamento, de uma coisa como se eles tivessem ido desbravar aquilo, né? Todo o Novo Mundo e África, mas não falam de todo o choque colonizador. Então é um país assim que ao mesmo tempo vem tendo políticas públicas, né, que são adequadas. Eu acho que vive-se muito melhor aqui, mas ao mesmo tempo, quem é que vive melhor, né? Há uma parcela da população portuguesa que vive muito mal. E acho que é isso, é tentar buscar. Você fez um trabalho a respeito onde moravam, como é que foi? Onde moravam os escravos, os mocambos, não, como é que fala? Quilombos. Quilombos. E, no entanto, nós temos no Brasil um candidato que é o Bolsonaro, que odeia os negros, porque ele esteve num quilombo há pouco tempo e dizia que aquilo lá é um desperdício, porque embaixo da terra existem minérios que a União deve tomar conta daquilo e acabar com os quilombos. Olha, eu prefiro nem me falar gastar saliva sobre Bolsonaro, ainda que eu acho que ele seja uma possibilidade, né? Acho que a classe média brasileira acabou ficando tão... enfim, é um problema bem complicado mesmo no Brasil atual.
Mas acho que não, enfim, da minha parte não merece nem consideração. Acho que é tão bizarro esse tipo de... E você faz um trabalho aqui na Casa do Brasil, né? Qual é mesmo? Eu não trabalho aqui diretamente. Aqui quem trabalha é um grupo de brasileiros que tem movimentado muito. A casa está completando já 25 anos em Portugal, tem feito um trabalho e faz ainda importante de trabalhar com a presença brasileira aqui, que é muito complicada, diga-se de passagem. Há uma relação amor e ódio, né, com o Brasil, né, dos portugueses em relação ao Brasil, ao mesmo tempo que há toda a admiração cultural e isso tudo. Há um problema sério. Assim, eu terminei o meu pós-doutoramento e eu não conheço nenhum professor brasileiro em nenhuma universidade daqui de Portugal. Então não é possível que tantos brasileiros venham, façam, se qualifiquem, né, façam seus doutoramentos, pós-doutoramentos e não sejam absorvidos pelo mercado de trabalho. A gente tem a impressão que os portugueses são melhor recebidos no Brasil do que o contrário, do que os portugueses recebem os brasileiros. Ou estou enganado? Eu não sei, é difícil dizer, né? Porque isso sempre está muito relacionado às nossas experiências pessoais. Eu me sinto muito bem acolhida aqui, mas sou crítica o suficiente para saber que brasileiro, agora que está a mudar um pouco esse estigma de que brasileiro é prostituta, de que brasileiro é ladrão. Eu acho que também tem a ver com o fluxo migratório dos brasileiros. Durante todos os anos 80 e antes disso, realmente houve um fluxo grande de brasileiras que vieram para uma prostituição, porque o Brasil não oferecia oportunidades de trabalho, né? Uhum. E acabava por ser uma única possibilidade aqui. Sim. E acho que depois dos anos 2000, basicamente, um pouquinho antes, houve o contrário, um fluxo grande de brasileiros que vieram para estudar, para a universidade, através de intercâmbios, relações bilaterais que o Brasil tinha feito, que já se extinguiram. E daí mudou completamente, até chegar a esse terceiro fluxo, que é dessa elite brasileira que antes morava em Miami, já não vê aquilo como possibilidade e prefere viver aqui, que é uma porta de entrada para a Europa. É aquela mesma elite escravocrata brasileira que não pagou todos os seus impostos, né? Tem muito dinheiro e vem gastar na Europa. Estão investindo em imóveis aqui. Está investindo em imóveis e desestruturando todo o mercado. Enfim, toda a estabilidade das próprias famílias locais, de imigrantes que vêm para trabalhar também. Esse é um tipo de imigrante que vem realmente fazer negócio. Eles não vivem aqui, vêm passar férias aqui na Europa. E daí, né, é o mesmo público que vivia em Miami, se necessário, dar grandes explicações sobre eles. Elite fútil. Ok, Ana Moura, obrigado pela entrevista.